Olá, turmas dos quartos anos, tudo bem? Estamos de volta com as nossas videoaulas do segundo semestre. Eu, professora Cláudia Ricardo, do quarto ano B, estarei aqui novamente para falar com vocês sobre as disciplinas de ensino religioso e arte. Então, a nossa videoaula de hoje trataremos do assunto família, tá bom? Bora lá? Neste momento, eu quero convidá-los a assistirem ao vídeo da palavra cantada referente à música Eu, ok? Então vamos lá. Ei! Palavra cantada! Perguntei pra minha mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho que gostava de churrasco, que andava de bombacha e trabalhava no rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro, quando ouviu alguém gritando: socorro, socorro, socorro! Era uma voz de mulher. Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o menino. E chegando num ranchinho, já entrou de supetão, derrubando tudo em volta com o seu falcão na mão. Para o alívio da donzela que apontava estupefata para um saco de batata onde havia uma barata. E ele então se apaixonou e marcaram o casamento com churrasco e chimarrão, e tiveram seus 3 filhos, minha avó e seus irmãos. E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado, se não fosse uma barata, ninguém teria gritado. Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada, e eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe, não teria nada. Nem sequer existiria. Perguntei para o meu pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é o meu avô, era filho de um baiano que viajava no sertão e vendia coisas como roupa, panela e sabão. E que um dia foi caçado pelo bando do Lampião, que achava que ele era da polícia e espião. E se fez a confusão e amarraram ele no pau pra matar depois do almoço. Ele então, desesperado, gritava: socorro! E uma moça apareceu bem no último instante e gritou pra aquele bando: esse rapaz é comerciante. E com muita habilidade ela desfez a confusão, e ele então deu-lhe um presente, um vestido de algodão. E ela então se apaixonou. Se aquela moça esperta não tivesse ali passado, ou se não se apaixonasse por aquele condenado, eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai pra casar com a minha mãe. Então eu não contaria esta história familiar, pois eu nem existiria pra poder cantar, nem pra tocar violão. Bom, crianças, como vocês viram no vídeo, né? Ele conta a história
de como a família dele foi formada. E nós também temos a nossa história registrada. Aqui eu trago para vocês fotos de famílias de diferentes épocas que são documentos históricos, né? Com certeza, em algum momento que vocês já estiveram na casa dos avós de vocês ou dos bisavós, vocês devem ter encontrado fotos parecidas com estas, que contam a história da família de cada um de vocês. Então, são documentos muito importantes porque fazem parte do registro que contam a história da família de vocês, não é? Então, olha só, essa aqui já é uma família nos tempos de hoje, né? São famílias nos tempos de hoje, famílias de famosos. Então, vocês veem, podem perceber que a roupa, né? O modo de fazer a pose para tirar a foto é diferente, né? Então, a cada época vai se formando famílias diferentes, né? E cada um com uma história. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Agora eu vou explicar para vocês sobre a atividade que vocês vão realizar, tá? Depois de ter assistido ao vídeo da palavra cantada, vocês farão a leitura da música abaixo e vão sublinhar com lápis de cor algumas palavras da música de acordo com a indicação abaixo. Então, vocês vão sublinhar de azul a palavra mãe, de verde as palavras avô e avó, de amarelo a palavra irmãos, de vermelho a palavra pai e de rosa as palavras bisavô e bisavó. Já na questão 2, vocês vão precisar da certidão de nascimento de vocês como fonte de pesquisa. Então, olha só, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento. Então, vamos descobrir um pouco sobre sua família, fazendo uma pesquisa sobre ela e buscando dados nesse documento. Para isto, observe a sua certidão de nascimento e copie os dados solicitados usando as cores de acordo com a legenda abaixo. De verde, seu primeiro nome, de azul, seu sobrenome. De verde, o nome da sua mãe e de azul, o sobrenome da sua mãe. De verde, o nome do seu pai e de azul, o sobrenome do seu pai. De verde, os sobrenomes dos seus avós maternos e de azul, o sobrenome dos seus avós paternos. Vou dar um exemplo. O meu nome, Cláudia Lemes da Silva Ricardo. Então, Cláudia é o meu nome, o meu sobrenome, Lemes da Silva. Lemes veio da minha mãe, Silva do meu pai, certo? Então, dos meus avós maternos vieram o sobrenome Lemes e dos meus avós paternos vieram o sobrenome Silva, tá? Professora, e Ricardo, de onde veio? Ricardo veio depois que a professora se casou. Então, é o sobrenome do meu esposo que adicionou-se ao meu nome, tá bom? No número 3, agora vamos descobrir de quais pessoas vieram os seus sobrenomes. Escreva abaixo os nomes e sobrenomes que estão na sua certidão de nascimento e qual ou quais pessoas da família têm o mesmo sobrenome que você. Então, como eu acabei de explicar. Então, por exemplo, o Lemes, da minha mãe, o Silva, do meu pai. O Lemes é tanto da minha mãe quanto dos meus avós paternos. O Silva é tanto do meu pai quanto dos meus avós paternos, tá? Então, de onde vieram os sobrenomes ou o sobrenome que você tem no seu nome, tá bom? É isso que vocês vão fazer. Então, vamos agora para a questão número 4. Pergunte aos seus pais como sua família começou. Depois, escreva o que você descobriu nas linhas a seguir. Então, vocês vão perguntar aos pais de vocês como a família de vocês começou. E aí vocês vão descrever em todas essas linhas
a história dessa família. Assim como no vídeo Eu da Palavra Cantada, ele descobriu como a família dele se formou. Então, é isso que vocês farão. Vão descobrir como a família de vocês se formaram e a partir daí, do relato dos pais de vocês, vocês vão descrever a história de como a família de vocês começaram, tá? E aí vocês vão descrever nessas linhas aí, ok? É isso. Vamos passar para o próximo. Então, na questão 5, vocês puderam ver, né, e ouvir com a leitura do vídeo Eu, de Paulo Tatite, do CD Canções Curiosas, Palavra Cantada, um pouco de como essa família se formou. Que tal agora vocês apresentarem a família de vocês? Então, vocês farão um desenho aqui caprichado para representar a sua família. E aqui vocês poderão desenhar toda a família: pai, mãe, irmãos, vocês, tios, tias, primos, avós, bisavós. Então, vocês podem representar aqui toda a família de vocês, tá? Então, é isso que vocês farão aqui. Bom, crianças, antes de finalizarmos a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de contar uma pequena parte da história da minha família, que eu acho ela muito interessante. Quando a minha mãe era criança, ela morava no interior de Minas, junto com o meu tio, que era seu irmão, a minha avó e meu avô. Meu avô decidiu vir para Goiânia trabalhar aqui e minha avó não quis vir, então ele veio sozinho primeiramente. Só que depois de um tempo ele resolveu voltar a esse interior de Minas e buscar os filhos, já que a minha avó não queria vir. E aí ele buscou esses filhos escondidos, escondido da minha avó, né? E como a minha avó trabalhava na roça, minha mãe e meu tio ficavam com a minha bisavó, né? E aí meu avô foi na casa da minha bisavó, pegou a minha mãe e meu tio escondido e trouxe de avião para Goiânia. Quando a minha avó chegou em casa, os filhos já não estavam mais. E aí foi aquela confusão até descobrir que meu avô tinha pegado eles, né, os filhos dela, que é a minha mãe e meu tio, e trago para Goiânia. E aí, né, depois de toda a confusão lá, eles conseguiram conversar, minha avó e meu avô, e minha avó decidiu vir para Goiânia também, morar com meu avô, com a minha mãe e com meu tio. Mas por que eu estou contando essa parte da história da minha família? É porque são histórias que marcam a vida das pessoas. Então, sempre quando nós estamos reunidos em família, conversando sobre família, relembrando, né, fatos que aconteceram na nossa família, minha mãe sempre conta essa mesma história. Ou seja, é um fato que marcou muito a vida dela, né? E que é importante, foi uma aventura que ela viveu enquanto criança e que marcou muito a vida dela. Com certeza eu imagino que vocês também, na família de vocês, têm histórias marcantes, histórias incríveis, histórias muito bacanas de serem contadas, e é isso que eu espero que vocês contem aí, né? Nessa atividade, a história da família de vocês, fatos importantes, interessantes e marcantes da vida, da história, né, da vida de vocês e da história da família de vocês, tá bom? Espero ter contribuído com essa videoaula para a realização das atividades, desta atividade de vocês, tá bom? Nos encontramos na próxima videoaula. Tchau, tchau, até breve!